Olá, pessoal. Essa é a última aula da nossa disciplina sobre interpretação bíblica. E aqui eu gostaria de conversar com vocês a respeito do método gramático histórico. O método gramático histórico é um método por excelência dos reformados. Ele é chamado de método gramático, da palavra grega grama, que significa letra, e histórico, porque se refere ou leva em consideração o contexto histórico em que o texto foi produzido. Então, é um método que dá atenção à letra, à escrita, às regras de sintaxe, às regras de gramática e também leva em consideração o contexto cultural, o ambiente vivencial em que o texto foi produzido, na nossa busca pelo seu significado. Então, é sobre isso que irá a nossa aula de hoje. Temos como objetivo, então, mostrar a importância da interpretação correta para que nós tenhamos uma teologia que seja realmente bíblica. Na verdade, esse vem sendo o foco do nosso curso até agora. E eu vou fazer isso, como já antecipei, defendendo um método gramático histórico de interpretação. E eu vou contrapô-lo, especialmente, ao método histórico crítico, que é o método por excelência do liberalismo teológico e que parte da convicção de que a Bíblia não é inspirada ou a inerrante palavra de Deus. Nós vamos começar aqui com a citação que nós encontramos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, de 15 a 16, em que o apóstolo Pedro diz ou se refere aos escritos do apóstolo Paulo, colocando-os ou chamando-os, inclusive, de escritura, e dizendo que os inconstantes e incautos distorcem os textos, as cartas do apóstolo Paulo, para a sua própria perdição. Dessa passagem de Pedro, espero que você acompanhe aí na sua Bíblia, nós podemos depreender os seguintes pontos que estão aqui na nossa tela. Primeiro, que os escritos apostólicos, eles cedo passaram a circular nas igrejas como fonte última de autoridade, substituindo a presença apostólica. Os apóstolos não deixaram substitutos, mas deixaram os seus escritos. Segundo, nós podemos ver dessa passagem de 2 de Pedro que as cartas de Paulo, elas cedo já eram consideradas como escritura, portanto, inspiradas e autoritativas. Veja que Pedro diz assim, que os incautos distorcem as cartas de Paulo, bem como as demais escrituras. Terceiro, é possível reconhecer claramente os conceitos de que um autor quis transmitir em seus escritos. Porque veja só, Pedro está dizendo que aquilo que Paulo escreveu, embora de difícil interpretação, tem apenas um significado. Tanto é que ele não pode aceitar a interpretação que era dada por aqueles incautos, aqueles que estavam torcendo o sentido que Paulo quis dar aos seus textos, o que mostra que bem cedo, cedo na formação das escrituras sagradas, já havia esse conceito de que os textos poderiam ser entendidos, ainda que alguns sejam difíceis, e que eles tinham um sentido, eles tinham um propósito, e que esse propósito poderia ser distorcido pela interpretação errada de algumas pessoas. Em quarto lugar, nós lemos que Pedro admite que há trechos difíceis de entender. Isso nunca foi negado. Quando a gente afirma que a Bíblia é a palavra de Deus e nós afirmamos que ela é verdadeira, que ela é inerrante, nós não estamos dizendo que todos os textos são ou têm a mesma facilidade de interpretação ou são igualmente todos claros. O próprio Pedro diz que nas cartas de Paulo há textos difíceis de compreender. Não impossíveis, mas que vão requerer estudo. E, por fim, mesmo esses textos que são difíceis de entender, eles não permitem interpretações aleatórias. Pedro chama a busca de um sentido que não seja aquele sentido real de deturpação do sentido original pretendido pelo autor. A interpretação bíblica ou a tentativa de compreender as Escrituras é uma das marcas da Reforma Protestante. Desde cedo eles começaram a ter suas diferenças, ou seja, eu me refiro aos reformadores. Eles tiveram diferenças em várias áreas.
por exemplo, na questão da interpretação da ceia do Senhor. Mas uma coisa os reformadores todos tinham em comum, que era a hermenêutica, ou seja, a maneira pela qual eles abordavam as Escrituras. Você vai encontrar o mesmo padrão em Calvino, Lutero, Zwinglio e demais reformadores de primeira e de segunda geração. E essa hermenêutica, que era comum aos reformadores, ela tem sido chamada de método gramático histórico, que identifica, mais do que qualquer outro método, o evangelicalismo bíblico ao qual todos nós desejamos pertencer e do qual nós nos declaramos herdeiros em nossas diferentes tradições. Ela aproxima os evangélicos das mais diferentes tradições. Nós podemos dizer que essa abordagem às Escrituras nos une através das barreiras denominacionais. Então, os evangélicos históricos, conservadores, eles estão unidos por essa maneira de interpretar a Escritura. É interessante que a Confissão de Fé de Westminster, ela começa com um capítulo sobre as Escrituras. Pensaríamos que se alguém fosse escrever uma confissão de fé, começaria com o ser de Deus. Mas a Confissão de Fé de Westminster começa exatamente com as Escrituras, porque e sobre a interpretação das Escrituras, porque é dessa forma que nós podemos conhecer a Deus, conhecendo ou recebendo, entendendo a revelação que ele faz de si mesmo nas Escrituras sagradas. Esse método que é prescrito na Confissão de Fé de Westminster é aquele que mais tarde vai se chamar de método gramático histórico, que caracterizou, então, os seguidores da Reforma Protestante. Mas logo depois do estabelecimento do método gramático histórico na Reforma, ponto que inclusive nós já vimos em outras aulas, surge aquele método que nós também já tratamos, que é o método histórico crítico. Com o aparecimento do movimento iluminista, seus efeitos logo se fizeram ver na teologia, nos cursos de teologia, onde se procurou integrar os princípios do racionalismo e do pragmatismo à teologia bíblica, tentar fazer uma síntese. O resultado foi a perda para a teologia. Os teólogos começaram a rejeitar a ideia de que o sobrenatural invade a história, rejeitar o conceito da revelação bíblica. A sua interpretação passa a ser dominada pelo racionalismo, o que trouxe um grande impacto na interpretação bíblica com o abandono da doutrina da inspiração e o surgimento do conceito de mito, de que a Bíblia, na verdade, era um livro cheio de erros e o máximo que se vai encontrar ali é a fé dos seus autores e não a palavra de Deus. O método histórico crítico, então, ele surge com seu objetivo declarado de separar verdade e mito, de analisar criticamente o texto bíblico para determinar o que é verdadeiro e aquilo que é invenção, é mitologia, é fruto da criação e da imaginação dos seus autores. E para isso eles criaram várias metodologias, como crítica da forma, crítica das fontes, crítica da redação, crítica histórica e assim por diante, com o objetivo de peneirar o texto bíblico e separar o que seria verdade do que seria mito. Esse método e as suas pretensões fracassaram de maneira retumbante, porque depois de 300 anos de influência na academia teológica na Europa e nos Estados Unidos, chegou sem resultado, sem acordo, deixando a igreja sem Bíblia e os seus membros sem uma mensagem na qual eles pudessem encontrar consolo e pudessem encontrar esperança. Daí o desafio que nós temos de empregar o método gramático histórico como sendo aquela abordagem à Bíblia que preserva o conceito da sua autoridade, da sua inspiração e de que ela é realmente a palavra de Deus. O problema do método histórico crítico é que ele desveste a Bíblia do seu caráter sobrenatural, da sua divina inspiração, transformando a Bíblia de palavra de Deus em palavra dos homens. O método gramático histórico, ele é igualmente criterioso na sua abordagem do texto bíblico, mas ele parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus
e que, portanto, ela é verdadeira em tudo aquilo que afirma. E esse conceito fundamental, ele vai guiar o método gramático histórico. Esse método de interpretação bíblica, ele exige tempo dos pastores. Os pastores precisam orar mais, eles precisam estudar, e representa uma renúncia do caminho fácil, porque esse método de interpretação nos obriga a encarar o que a Bíblia está de fato dizendo e confrontarmos os resultados, por exemplo, com a nossa tradição. Força as igrejas a investir na preparação de pastores que sejam competentes para interpretar as Escrituras. Ou seja, no momento em que nós percebemos a importância e a necessidade de interpretarmos a Bíblia corretamente, e nós nos lembramos de que o método gramático histórico é o método por excelência do cristianismo histórico, da reforma protestante, e que melhor caracteriza aquele tipo de interpretação que nós encontramos na Bíblia, significa que os pastores precisarão estudar mais, precisarão se preparar melhor para interpretar a Bíblia corretamente. E as igrejas terão que investir na preparação dos seus pastores, terão que ajudá-los a se preparar para que não fiquem trazendo mensagens superficiais, pragmáticas, baseadas em experiência, nos seus púlpitos, deixando de alimentar de maneira sólida as ovelhas que precisam de fortalecimento espiritual para enfrentar as necessidades da vida. O método gramático histórico, ele também nos obriga a revisar aquilo que tem sido entendido por muitos como sendo o papel do Espírito Santo na interpretação. Para muita gente, o Espírito Santo é suficiente para nos trazer o significado da Escritura Sagrada. E, evidentemente, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não teremos aquela iluminação necessária para o entendimento salvador da Bíblia. Contanto, a ação do Espírito Santo não dispensa o conhecimento de gramática, o conhecimento do português, o conhecimento do contexto, enfim, aquele conhecimento que é básico e fundamental à leitura, não somente da Bíblia, mas de qualquer texto. O Espírito Santo não vai substituir os estudos que são necessários para que nós cheguemos ao conhecimento do texto e ao seu sentido, que é o sentido original pretendido pelo autor humano. Então, nós, com isso, queremos dizer que o Espírito Santo nos ajuda a compreender a Bíblia à medida que nós nos valemos dos meios e dos recursos que o próprio Espírito Santo nos dá para fazermos uma leitura da Escritura que seja gramática e que seja histórica. E, por fim, esse método, ele exige que nós tenhamos confiança na autoridade da Escritura. Como nós já dissemos antes, nós queremos interpretar a Bíblia não simplesmente por mera curiosidade, mas porque nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos, com precisão, saber o que Deus nos está revelando para que nós possamos nos submeter àquilo que o nosso Deus nos ensina. Daí a importância desse método gramático histórico. Como nós já dissemos, para que nós tenhamos a pregação correta da palavra de Deus, para que nós tenhamos uma boa teologia, é preciso que nós interpretemos a Escritura da maneira correta. E o método por excelência é o método gramático histórico, que pressupõe a autoridade da Bíblia, a sua infalibilidade, a sua inspiração, a sua harmonia, a coerência de todas as suas partes, e que exige de nós o conhecimento literário da Bíblia e também do ambiente vivencial no qual ela foi produzida. Continuando então para a nossa aula, deixe-me dar aqui algumas razões para esta afirmação de que o método gramático histórico, ele, mais do que qualquer outro sistema hermenêutico, ele honra as Escrituras Sagradas. E nos slides seguintes, eu vou querer reafirmar exatamente a supremacia do método gramático histórico. Bom, esse primeiro ponto aqui, mais do que qualquer outro sistema hermenêutico, ele honra as Escrituras, é baseado no fato de que uma das principais características dos evangélicos e do cristianismo histórico é o alto apreço que nós temos pelas Escrituras. Na verdade,
não somente os reformados, mas os cristãos de todas as denominações, os cristãos históricos, eles têm esse apreço pela Bíblia e pelos seus atributos, como, por exemplo, inspiração, autoridade, infalibilidade, coerência e suficiência. Ser reformado é ter essa atitude para com as Escrituras. Na verdade, eu diria, nem somente ser reformado, mas ser de fato cristão é ter essa atitude para com as Escrituras. O método gramático histórico de interpretação, ele parte dessa alta estimativa e apreço pelas Escrituras, ao contrário do método gramático crítico, histórico crítico, e de outros métodos da nova hermenêutica, da nova homilética, que nós já vimos aqui também, e que acabam transferindo o significado do texto para uma composição do autor, valorizando a nossa interpretação relativista da Bíblia em detrimento da intenção autorial. Nós diríamos, então, que a partir desse ponto, ser reformado hoje no Brasil é ter essa mesma atitude que o cristianismo histórico tem tido para com as Escrituras. Ela é a palavra de Deus, inspirada, autoritativa, verdadeira em tudo que afirma e juiz supremo em todas as controvérsias. Vocês percebem que eu estou tentando fazer aqui um link entre a tradição reformada e o método gramático histórico. Esse link é verdadeiro porque esse é o método por excelência dos reformadores e dos seus seguidores. É uma metodologia, uma abordagem, uma hermenêutica que honra mais do que qualquer outro a Bíblia como palavra de Deus. Além disso, esse método gramático histórico, ele mantém em equilíbrio a tensão entre oração e labuta no estudo da Bíblia. Deixe-me explicar isso aqui. Os reformados, seguindo o cristianismo histórico, eles sempre procuraram manter o equilíbrio, ou em equilíbrio, a espiritualidade e a erudição no labor teológico. O método gramático histórico adota aquele binômio que era o lema de João Calvino, orare et labutare, ou seja, nós temos que orar no trabalho de interpretação, porque a Bíblia é divina, mas, por outro lado, nós temos que labutar, nós temos que nos esforçar em aprender métodos, aprender o que pudermos para que possamos, de maneira mais clara e precisa, chegar ao conhecimento da Bíblia, uma vez que ela é um livro que foi escrito por seres humanos como nós. A interpretação, por exemplo, alegórica e neomística, ela descuida do labutário. Muita gente acha que basta ter uma alta comunhão com Deus ou ter alcançado um alto nível de espiritualidade, estar guiado pelo Espírito Santo, isso seria suficiente para interpretar a Bíblia Sagrada. O que nós temos visto como resultado desse tipo de coisa são interpretações ridículas, tolas, superficiais, absurdas, que líderes supostamente carismáticos, cheios do Espírito Santo, fazem do texto sagrado, distorcendo a Bíblia, mostrando evidente falta de conhecimento até das coisas básicas de interpretação de qualquer texto. E, portanto, esse tipo de interpretação alegorística, mística, pretendendo honrar o Espírito Santo, na verdade, acaba descuidando da nossa responsabilidade de labutar, de estudar para entender o texto sagrado. Por outro lado, o método histórico crítico, exatamente porque não considera a Bíblia como palavra de Deus, ela tende a esquecer o orare, ou seja, a busca da orientação da parte de Deus para que seu Espírito Santo nos ilumine no uso dos meios na compreensão do texto. E essas novas hermenêuticas que são relativistas, elas, na verdade, tendem a esquecer as duas coisas, já que a interpretação é resultado ou é aquilo que eu vou decidir, e que a interpretação é uma produção social da interação entre os meus pressupostos e os textos, para que estudar e para que orar? Então, aqui nós reafirmamos a superioridade do método gramático histórico, porque ele evita esses excessos aí que nós acabamos de mencionar. O método gramático histórico, ele também evita a alegorização desenfreada que tem se tornado a causa de doutrinas e práticas alheias ao cristianismo histórico.
Os reformados se caracterizam pelo desejo de ter as Escrituras como única regra de fé e prática. E o método gramático histórico ensina que a verdade divina do texto bíblico corresponde ao sentido único do texto, que é aquele pretendido pelo seu autor humano. E assim nós rejeitamos o conceito de que cada texto tem múltiplos sentidos, sendo que o mais importante é aquele que está oculto e além da letra. As doutrinas e práticas de seitas e de igrejas ditas evangélicas são hoje defendidas com base na alegorização do texto bíblico. Na verdade, eu diria que esse é o maior risco que encontramos hoje no meio evangélico brasileiro, no que diz respeito à interpretação da Bíblia, que é a alegorização dos textos bíblicos. Pastores que leem o texto bíblico desprezam o seu sentido original, o sentido que o contexto dá, e simplesmente interpretam à luz de suas experiências, achando sentidos absurdos que supostamente estariam por detrás do texto e que seriam acessíveis somente aos espirituais, aqueles que têm acesso a esses mistérios. Essa alegorização das Escrituras, ela durante a Idade Média serviu de base para a comprovação das doutrinas místicas e promovidas pelo catolicismo romano. E o sistema alegórico foi frontalmente rejeitado pelos reformadores, especialmente Lutero. E hoje nós vemos a mesma coisa se repetindo no meio da igreja evangélica, que sempre se caracterizou pela rejeição do método alegórico, a partir da Reforma Protestante. O que vemos são protestantes voltando às alegorias da Idade Média, usando a alegoria para justificar as suas crenças e as suas práticas. Em quarto lugar, o método histórico crítico preserva a objetividade na interpretação. Os reformados, mesmo admitindo que há partes difíceis de entender na Bíblia, nós sempre afirmamos que a mensagem central da Bíblia é clara a todas as pessoas. O método gramático histórico, ele parte desse princípio que Deus se revelou de maneira proposicional, através de declarações, proposições nas Escrituras, e que essa revelação ela pode ser entendida, sintetizada e transmitida. Ou seja, Deus falou de tal maneira, de tal clareza, que a sua revelação na Bíblia ela pode ser organizada, ela pode ser sistematizada. Ser reformado é interpretar a Bíblia com a convicção de que Deus se revelou nela e que essa revelação pode ser suficientemente compreendida, humildemente analisada, adequadamente sintetizada e transmitida com relativa segurança. Essa é a nossa confiança, que a revelação que Deus fez de si mesmo na Bíblia, ela é clara e ela é feita de uma maneira proposicional, de forma que suporta sistematização. Os reformadores sempre acreditaram em teologia sistemática, ou seja, uma teologia que se baseia no fato de que há um sistema, há uma lógica, há uma coerência na revelação que Deus faz de si mesmo, e que isso permite que ela seja sintetizada, organizada, resumida. Por exemplo, o que é que a Bíblia fala sobre o ser de Deus? O que é que a Bíblia diz sobre a Trindade? O que é que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Cristo? O que é que ela nos ensina sobre a salvação? Tudo isso pode ser devidamente classificado, organizado e colocado junto de maneira harmônica. Isso é o que nós cremos. E nós cremos nisso porque nós partimos do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus e que, portanto, existe uma harmonia de Gênesis com Apocalipse. Nos diversos livros que há na Bíblia, muitos autores, contudo, um só autor, que é o Espírito Santo, que inspirou a todos os autores humanos. Então, essa objetividade na interpretação nos é garantida pelo método histórico crítico. E eu creio aqui que esse ponto, que é o nosso último, ele é da mais alta importância. O método histórico, gramático histórico, ele produz resultados que podem ser pregados. É interessante lembrar que o evangelicalismo reformado, ele sempre produziu grandes pregadores. Eu não estou dizendo que nas outras tradições não existam, mas é notório a influência e o impacto dos pregadores reformados, especialmente
ou aqui no nosso país, aqui mesmo no nosso país. Isso porque o método gramático histórico, ele aborda a Bíblia com duas preocupações em mente. Primeiro, entender o que a Bíblia quis dizer, é o que nós chamamos de exegese, e segundo, entender o que ela quer dizer hoje, que nós chamamos de aplicação ou homilética. Para nós, essas duas coisas estão interligadas. A tarefa do pregador é, primeiro, fazer exegese no texto para descobrir o que é que a mensagem, o texto bíblico, significou, o que é que ele disse aos seus primeiros leitores, e, em segundo lugar, que nós chamamos de aplicação ou homilética, dar a forma de sermão ou de estudo aos resultados da nossa exegese para entender o significado da Bíblia para nós hoje. O que é que isso tem a ver comigo hoje? De que maneira essa verdade pode ser apropriada? Essa é a função do pregador reformado. E é nisso que eles têm se destacado. Já, por exemplo, aquela alegorese alexandrina, lembra dos nossos primeiros estudos? Falamos sobre a alegoria de Alexandria. Produziu grandes pregadores, mas os mesmos, como Orígenes, por exemplo, mas os mesmos pregavam mais as ideias neoplatônicas do que o conteúdo bíblico. Você pode encontrar grandes oradores, grandes pregadores hoje, mas a pergunta é: o que é que eles pregam? O que é que eles ensinam? O método histórico crítico, ao criticar e rejeitar a mensagem sobrenatural da Bíblia, não deixou nada que pudesse ser pregado nos púlpitos europeus e americanos, e agora também no Brasil. E o resultado foi o esvaziamento da igreja na Europa e também acontecendo em parte nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, aquelas denominações históricas que adotaram o método gramático, aliás, o método histórico crítico, elas não têm apresentado nenhum crescimento significativo, mas vem um esvaziamento dos seus púlpitos. Eu tinha dito que aquela era a última afirmação, né? A última razão, mas ainda nós temos essa aqui. O método gramático histórico ele impede o retorno de uma casta eclesiástica que se arroga como guardiã dos mistérios de Deus. Como nós já dissemos, os reformados sempre se destacaram pela crença na clareza geral da Bíblia, isto é, a Bíblia é acessível a todos. Nós não cremos numa casta, num grupo destacado, especial, que tem acesso aos mistérios de Deus e a quem foi revelado o sentido último das Escrituras. Nós cremos no sacerdócio universal dos santos, nós cremos no livre exame da Escritura, que cada cristão deveria ler e estudar a sua Bíblia e submeter, inclusive, a pregação dos seus pastores à análise crítica daquilo que ele leu. O método gramático histórico parte desse princípio e procura interpretações que sejam naturais e ao alcance de todos. Veja a diferença, por exemplo, de Orígenes. Lembra? Orígenes é um dos fundadores da escola de Alexandria, que usava o método alegórico. Orígenes defendia que o sentido alegórico e principal da Bíblia era como o espírito do corpo, somente acessível aos espirituais. Um bom exemplo aqui da alegorese alexandrina é a interpretação da parábola do bom samaritano, onde Orígenes vê nos detalhes da parábola o resumo da história da redenção, fazendo uma alegoria exagerada e perdendo o sentido natural da parábola, que era simplesmente uma explicação que Jesus estava dando à pergunta que alguém lhe fez: quem é o meu próximo? Já a nova hermenêutica, com a relativização do sentido, acaba por sugerir que somente os conhecedores de linguística, epistemologia, teorias da linguagem, estruturalismo, desconstrucionismo, macro e sociolinguística é que podem entender o sentido do texto. E nós, cristãos normais, não é? Mortais, nós não temos acesso a todo esse conhecimento. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela foi destinada a todos e não somente aos conhecedores de sociolinguística. E, por outro lado, você tem ainda os espirituais iluminados que defendem que somente por meio de revelação o verdadeiro e mais profundo sentido das Escrituras pode ser conhecido, né? Não são poucos aqueles que alegam ter recebido, através de revelação, o sentido das Escrituras sagradas. Nós concluímos aqui com esses pontos. Um retorno ao uso coerente do método gramático histórico pode ser crucial para uma reforma do protestantismo brasileiro, como foi na igreja do século XVI. Nós todos reconhecemos que a igreja brasileira, na sua atualidade, precisa passar por uma reforma.
E eu creio que uma das reformas mais importantes que precisam acontecer é o retorno ao método gramático histórico, na sua simplicidade, na sua valorização da autoridade das escrituras, na sua clareza, na sua disponibilidade para todos. A ferramenta principal, em segundo lugar, a ferramenta principal dos reformadores foi uma postura para com a Bíblia e uma leitura que rompeu com a quadriga medieval. A quadriga medieval era o conceito de que cada texto bíblico tinha pelo menos 4 sentidos, e o principal deles era o alegórico. Os reformadores romperam com esse tipo de coisa, romperam com a quadriga, com o método alegórico, e insistiram que o texto só tem um sentido, que é aquele pretendido pelo autor humano. E foi essa atitude para com a Bíblia que consolidou a reforma e permitiu a elaboração de uma teologia que fosse realmente bíblica. A crise de identidade que vive o evangelicalismo brasileiro tem, sem dúvida, como uma das causas principais a falta de consistência e coerência do emprego do método de interpretação que sempre acompanhou o cristianismo histórico. Nós aqui concluímos a aula de hoje na expectativa de que tenha ajudado vocês a valorizarem, a verem a importância desse método, que é o método gramático histórico, o método que valoriza as escrituras, que busca o sentido simples do texto, o sentido original pretendido pelo autor, e vejam como ele é importante para uma teologia sadia, para igrejas sadias, e para que nós possamos viver a vida cristã, de fato, de acordo com a palavra de Deus. Aqui eu termino agradecendo a sua audiência, a sua participação, encerrando assim com essa aula, essa disciplina sobre teologia reformada e interpretação das Escrituras. Até a próxima disciplina. Grande abraço.